Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, boa noite, queridos telespectadores. Chegamos mais uma vez à sua casa, ao seu trabalho, ao seu ambiente, ao seu computador, à sua TV, sobretudo, com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Estamos toda terça-feira aqui participando e nos sentimos muito bem com a sua audiência e sempre trazendo alguma coisa nova. Hoje vamos falar sobre adolescência. Interessante, quando eu soube da existência da adolescência, já era casado, já estava com meus 22 para 23 anos de idade, certo? Hoje o adolescente sabe levar a vida, sabe desfrutar. Pois bem, vamos tratar disso hoje. Voltamos já, depois desses comerciais de início. Muito obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Voltamos agora apresentando os nossos queridos participantes, autoridades no assunto de jovens e adolescentes. Autoridade não só no sentido de convivência, como também em pesquisa e em estudo. Temos aqui o doutor Luciano Lírio, professor com doutorado em teologia, mestrado e doutorado, professor universitário também. O professor Evandro, né, que é pós-graduado, tem pós-graduação lato sensu em dependência química, prevenção e tratamento. Quer dizer, puxa, mas o que tem dependência química, prevenção e tratamento com adolescentes? Tem tudo a ver, muito a ver, bastante a ver, certo? Obrigado, Luciano, pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos desfrutar desses momentos. Sim. O Evandro também, muito obrigado por ter vindo. Vamos aproveitar para trazer informações muito interessantes para os nossos queridos telespectadores. Vamos iniciar exatamente com o master no assunto de adolescência. Master, eu digo, porque editou um livro, tem uma tese de mestrado, um trabalho prolongado na área de doutorado, já editou um livro sobre o assunto. O que é mesmo adolescência? Olha, a adolescência, eu costumo dizer que é a fase que nos constrói. Ela, segundo a OMS, ela dura entre os 10 aos 19 anos de idade. Entre 10 e 19. Isso. Sendo dividida em 3 períodos. A adolescência na fase inicial, dos 10 aos 13 a 14 anos de idade, é aquela adolescência inicial caracterizada pela puberdade. Temos a adolescência média, dos 14 aos 17 anos de idade, que é a adolescência plena, que é quando o adolescente ele sente mais prazer em estar com os colegas do que estar com a família. Não é que ele deixou de amar a família, mas ele está criando a identidade dele, as identificações dele. E a adolescência na fase final é dos 17 aos 19 anos de idade, quando ele já começa a se inserir no mundo adulto. Você viveu essas etapas? Sim. Todos, nos anos 80. Nos anos 80? Isso. Evandro, você viveu também? Também vivi bastante. Eu perdi, rapaz, eu não vivi essas etapas. Fui adolescente. É interessante que nos Estados Unidos, eles costumam lá o adolescente chamado teenager, na idade dos teens. Nesse caso vai até 21, né? Sim, Nesse caso vai até 21. Aqui no Brasil eu acho que ultrapassa um pouco. Tem gente aí com 40 anos com cabeça de adolescente. Não tem que mudar esse nome aí, teenager e outros mais. Mas, Luciano, quais as principais características dos adolescentes, se possível por etapas, dessas que você citou? A adolescência na fase inicial, ela é muito caracterizada pelos efeitos da puberdade, né? Puberdade é uma coisa, é um acontecimento biológico, universal, que vai acontecer com todos os meninos e meninas em todas as eras, em todas as culturas. Adolescência não. Adolescência nem sempre existiu. Não existia adolescência na antiguidade, na Idade Média. A adolescência, ele é um conceito que vai ser construído e realmente elaborado, como conhecemos hoje, a partir do século XX. Há alguns trabalhos do século XIX, mas é a partir do século XX que começa a adolescência. O conceito adolescente moderno. Pois bem, a adolescência na fase inicial, ela é mais caracterizada por esses efeitos que a puberdade vai causar no organismo, no convívio social e também na mente, né, na alma dessas crianças, que ela vai perder o corpo de criança e vai viver esse luto. Ela vai começar a ter agora um mundo, a consciência como um adolescente. E aí depois nós temos a adolescência plena, que é quando
o indivíduo começa a construir a sua identificação, que tipo de corte de cabelo ele gosta, qual é o tipo de música que ele vai gostar, o seu estilo, né, de roupa. Então isso começa a ser construído na adolescência. É claro que durante a idade adulta pode ter alterações, mas eu costumo dizer que a adolescência é a era que nos constrói. Deixamos de ser criança e começamos a pensar como indivíduo. E a adolescência na fase final é quando o adolescente ele já está pensando no vestibular, a faculdade, o emprego, o namoro começa a ficar mais sério e ele começa a se inserir no mundo adulto. Mas é claro que pode variar de indivíduo para indivíduo. Evandro, a adolescência, pelo menos as primeiras fases, os primeiros momentos, a transformação na cabeça da criançada é muito grande, né? Aí começa a paixão, a primeira namoradinha. Você teve uma primeira namoradinha? Sim, tive. Lembra dela? Você se apaixonou por ela? Eu me apaixonei por uma primeira namorada. Olha, eu fiquei doido, desesperado. Foi uma coisa horrorosa, porque ela era muito bonita. Eu costumo dizer que as pernas pareciam um pé de jabuticaba, de tanto carocinho que tinha, né? Não, era um desespero. Mas, nessa época, a cabeça da criança que pula para a adolescência sofre uma mutação estrondosa. Você tem alguma coisa para dizer? Uma das coisas interessantes que acontece é justamente isso que o nosso professor está ensinando, né? Que é aquela mudança que acontece por causa da puberdade. A gente começa a olhar uma situação que a gente não tinha nenhum tipo de visão antes, né? E aí, de repente, a gente começa a perceber o mundo de uma outra maneira. Aí, hoje, ainda mais cedo, ainda por causa da internet, por causa da comunicação, não pelos pais, mas a gente acaba iniciando a sexualidade, às vezes, de uma maneira muito precoce, né? Uma maneira muito rápida. Então, assim, essa questão da mudança, antes a gente tinha esse diálogo, família, né? Quem respondia as perguntas antigamente? Quem respondia as perguntas eram os pais, os avós, a gente sentava numa roda. Hoje quem responde as perguntas é o YouTube, é o Google, né? Então a gente tem essa pesquisa. O adolescente ele usa esse recurso. Então o que acontece? A cada dia mais a programação da televisão, as programações da internet, isso vai formatando essa competência no indivíduo. Então cada vez mais cedo eles já estão entrando nessa área, né, que é a área do relacionamento, a área do namoro, né, e talvez nem sempre orientados. Não, nem quase sempre não justamente porque aprendem com uma pesquisa aparentemente livre, né? Eles vão tentando... avanço por aí, mais fisiologicamente do que sociologicamente, diríamos assim, né? Mais fisiologicamente, porque muito cedo, bem cedo, o ser humano já está preparado, diríamos, para conceber, para procriar, etc. Isso é, sem dúvida alguma, um terremoto, né? Um tsunami na cabeça, né? Mas, doutor Luciano, de que trata em profundidade a sua pesquisa que acabou redundando num livro? Esse livro, né, Adolescentes Evangélicos do Século XXI, foi o interesse, a busca que eu comecei a perceber trabalhando como professor e pai também de 2 adolescentes. Hoje o José Lucas está com 20 anos, já deixou a adolescência, e o Jonathan está com 18 anos. Então, eu comecei a perceber essas mudanças, essas alterações nos meus filhos e nos meus alunos. Eu fui morar em outro estado, no Rio Grande do Sul, e ali eu percebi que existia um grupo de adolescentes que viviam uma realidade muito particular, muito peculiar, que não era a realidade vivida por todos os adolescentes da sua geração. Então, isso me motivou a me tornar um pesquisador sobre a adolescência. Evandro, você trabalhou muito e tem trabalhado ainda e é um estudioso da área de droga, álcool e drogas, é pós-graduado nisso. E por que os adolescentes e pré-adolescentes? Porque a adolescência hoje está começando com 8 anos, aí, 7 anos, por causa da internet, mais do que a televisão. A televisão está sendo abandonada por eles, né? As crianças hoje não veem mais televisão, tá? Já nasce plugada, ela está nascendo com um chip. Antes você sai dali e enfia num telefone, num computador, né? Adolescentes e pré-adolescentes são tão vulneráveis à questão de drogas. Isso. Uma das coisas que a gente precisa considerar eu até chamo de droga de vida. Droga na vida e droga de vida. É essa a questão que a gente faz. Por quê? No vácuo, no vazio, o adolescente ele é muito sensitivo. Ele procura sensações o tempo todo. Então, assim,
a lei da busca do prazer é muito grande. E hoje nós fizemos uma troca, e aí eu preciso pegar os pais, a gente fez uma troca assim, diferente. E essa troca eu tenho batido nessa tecla muitas vezes, porque nós erramos tentando acertar. Que foi o quê? A gente era feio, pobre e morava longe. Agora a gente só é feio e pobre, né? Continuou morando longe, né? E aí o que acontece? Nós éramos novos, sofremos muito com limitações, com recurso, falta de recurso. Então uma das coisas que os pais fizeram foi o seguinte: meu filho, quando eu crescer e tiver um filho, ele não vai passar por isso. Ele não vai para a escola com um bornalzinho de calça jeans na época, né? Eu encapava o livro com sacola de arroz. Roda. Essas coisas, né? E tudo isso. Então, o que acontece? Em nome disso, foi feita uma coisa, foi feita uma troca. Que troca é essa? Nós vamos dar coisa para os nossos filhos. Então, trabalhamos para dar coisas, mas esse dar coisa, nós esquecemos de dar os pais. Então, eu costumo dizer que o maior presente que um pai pode dar, uma mãe pode dar para um filho é estar presente. E nessa ausência, quando a gente está trabalhando, dando aula nas escolas, nós percebemos que por mais recursos que eles tenham, são vazios. E aí é onde entra a droga. Se você em casa, você não vale nada, você não presta às vezes, o filho do fulano, você viu quem que fez? Você viu fulano? Aí você vai para casa, uma troca infeliz. Você chega numa esquina, qual é, brother? Cadê você, cara? Você sumiu, né? E aí você é importante. Há um processo de adoção justamente, muito forte. E é um abraço que o tráfico faz, muitas das vezes, e a droga cumpre o que promete. A princípio é o quê? Prazer. Tem o seu desprazer, que é o preço mais caro que pode chegar. Então, esse vácuo da ausência ali da paternidade e muita coisa, muito estímulo. Então, a cada dia mais, você pode perceber que nós somos a geração que tem mais entretenimento de todas as gerações do mundo. Mas nós somos a geração mais doente emocionalmente também. Então a droga, ela entra nesse vácuo, ela entra nesse lugar. E é assim que funciona. A droga, ela insere o jovem Sim. numa comunidade, numa família perversa, diríamos assim, e com muita propriedade, muita facilidade, com muitos recursos, com muita oferta, com muito brilho, né? Com muito glamour, né? E isso é assombroso, porque as famílias não estão mais oferecendo aquele aconchego. Eu fui de infância muito pobre, paupérrima, por que não dizer, sobrevivi às circunstâncias todas e me tornei uma pessoa bem-sucedida, mas veja bem, meus pais eram presentes, certo? Eu não tinha televisão, não existia nada disso, mas eles eram presentes com educação, com ensino, até com rigor, digamos, na ótica de hoje, demasiado. Mas foi o que me construiu. Eu não precisei de ser adotado por ninguém. Estamos no final desse bloco, voltamos já com esse assunto que é muito interessante, muito importante para os pais, para os avós, para os padrinhos, para você, meu jovem. Voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, retornamos com o nosso querido programa, com os convidados Luciano Lírio, doutor, Evandro, pós-graduado em Dependência Química, Prevenção e Tratamento. Voltamos agora com a adolescência. Vamos falar nesse bloco sobre a adolescência na pós-modernidade. Adolescentes que nos escapam. Luciano, vamos nessa, você é bom nisso. A adolescência na pós-modernidade, eu costumo dizer que hoje nós não estamos mais vivendo no tempo do controle. Antes os pais poderiam chegar para os filhos e dizer: olha, eu não quero você andando com fulano, beltrano e cicrano. Só que hoje não dá para me controlar todos os amigos dos meus filhos. Por quê? Porque é uma adolescência virtualizada, é uma adolescência digital, em que para o adolescente é mais importante ele estar conectado até do que viver, né? Então hoje a adolescência, ela nos escapa porque não tem como nós termos um controle. Então qual é a solução para os pais? Se hoje não tem como você ter aquele controle que se tinha 30, 40 anos atrás, você tem que partir para o diálogo. Então hoje a comunicação, a relação de pais e filhos, ela não é mais como tínhamos nas gerações anteriores. Até porque hoje quem tem mais conhecimento sobre as mídias não são os adultos, são os adolescentes e as crianças. Então nós tivemos uma inversão. Então essa adolescência nos escapa porque ela está em múltiplos lugares. Eu não tenho como prever
aonde meus filhos estão em todos os cyberespaços, em todas as cyberesferas que existem, porque elas são múltiplas. Então também as adolescências são múltiplas hoje. Pois é, e um detalhe é que os pais hoje, por incrível que pareça, estão menos preparados para conversar com seus filhos do que há 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque naquela época não existia televisão, rádio era uma coisa esporádica, né? O preparo intelectual dos pais era muito aquém e por força desse preparo intelectual, os pais, pelo menos na classe média, média alta, adquiriram bastante informação e, consequentemente, o trabalho deles se modificou. Então, eles saem muito cedo de casa, chegam muito tarde em casa, né? Eles têm muito... O intelectual é aquele que mais dificuldade tem de fazer contatos sociais. Ele faz até bons contatos sociais no seu ambiente de trabalho, mas em casa ele é bastante afastado. Há um filme que eu assisti, me informei a respeito, de um camarada que morreu, mas permaneceu em casa, né? E ele estava ali, todo mundo vivendo a vida normal, ele só percebeu que tinha morrido porque a barba não crescia, o cabelo não despenteava, etc, etc. Mas ele transitava no meio de todo mundo, como se todo mundo estivesse vendo, e ele vendo todo mundo. E é uma loucura, mas isso mostra exatamente como nós estamos vivendo hoje. As pessoas somem e ninguém percebe, né? Dentro de casa. Somem. Só que o referencial, você colocou muito bem, do jovem é exatamente o papai e a mamãe, né? No mundo da psicanálise, por exemplo, é o pai quem constrói a personalidade da filha e a mãe é a do pai. Ou seja, a filha imita a mãe para conquistar o pai, o filho imita o pai para conquistar a mãe. E quando esses referenciais se dispersam, a coisa fica muito esquisita, né? Esse chamado adolescência ninja, esses adolescentes que estão fora do contexto, né? O ninja é com o nosso professor. Não. O conceito do livro dele. O conceito deixa o ninja, depois eu vou pegar a comunicação. Vai lá, começa você sobre o ninja, depois ele vai entrar, porque tem que se queimar também nisso aí. Não é só você, não. Não, eu estou apelando para o livro do doutor, tá registrado. É que existe, por exemplo, a cyberadolescência. Essa a gente está conversando, dialogando aqueles adolescentes que eles passam horas, A gente sabe pelo menos onde eles estão. Conectados, sim. Sim. Eles estão sempre conectados. Mas também existem aqueles adolescentes que não têm acesso à internet, né? Nós temos aí, hoje no Brasil, vivenciando essa questão da pandemia, antes você proibia os alunos de usarem celular nas escolas. E hoje, os professores estão mandando as tarefas para os alunos através do celular. Então, as crianças estão tendo que usar as plataformas digitais. Então, é uma mudança de paradoxos, né? De paradigmas que nós estamos vivenciando. Então, é um verdadeiro paradoxo que nós estamos vivenciando, essa pós-modernidade, que é uma era, que eu costumo dizer, que é uma era diferente. O século XXI é uma era completamente diferente da era do século XX que nós vivenciamos. Nós pensávamos de maneira analógica. Hoje, as coisas são digitais. E o que acontece? Na pós-modernidade, aquelas tradições, aquelas grandes narrativas, elas não estão tendo esse valor. Está tudo fragmentado, as pessoas estão vivendo muito no presente. Não estou dizendo que isso seja bom, mas as pessoas estão vivendo o aqui e agora, estão vivendo aquele seu momento, elas não conseguem ter uma visão do todo. Por isso a necessidade do adulto. Por quê? Porque nós temos um conhecimento que não existe mais, que não se fabrica mais. E essa geração, que são os adultos do século XXI, porque os adolescentes do século XXI, eles não sentem saudades de coisas que nós sentimos, da máquina de escrever, do telefone com ficha, mas esse conhecimento não se perdeu. Então nós somos a geração que vai fazer a ponte para esses cidadãos do século XXI. Tá? Luciano, no século XX, meados do século XX para frente, a família era muito responsável pela transmissão da cultura, né? De padrões morais, sociais, de condutas, etc. Isso se perdeu, né? Sim. Se perdeu. Não se perdeu no sentido de não estar disponível, não é isso não. Se perdeu no sentido das demandas desses dias. Evandro, e aí, o que você vê nisso aí? Eu volto na comunicação. E uma das coisas que, quando atendo, às vezes, adolescentes, né, e atendo pessoas com problema, normalmente a gente trabalha os pais. E o que acontece? Se perdeu a comunicação, não simplesmente por causa desse contato com a tecnologia.
A comunicação, porque cada indivíduo tem a sua linguagem própria. Cada pessoa, ela tem os seus próprios signos, né? Ela entende linguagem de maneira diferente. Às vezes você fala uma coisa com uma pessoa, você quer ajudá-la, ela está achando que aquilo é uma crítica. Você quer criticar uma pessoa, às vezes ela está achando que é uma ajuda, porque não depende, a comunicação também depende do outro. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer como pais, não é simplesmente aprender a mexer na internet. Não é aprender a fazer né, as abreviações que o adolescente faz na internet, mas aprender a linguagem dele, o que ele está pensando, o que ele pensa de política, o que ele pensa sobre relacionamento, ou se é que ele pensa alguma coisa, né, o que ele pensa sobre, né, a vida social, o que ele pensa sobre o próprio corpo. Então, são falas que às vezes nós evitamos, e aí o que acontece? Quando vai conversar com ele, a gente não compreende o que ele quer falar. Então, o adolescente, o filho, ele tem uma linguagem própria, que muitas das vezes foi construída por um outro indivíduo que não foi o pai nem a mãe. A língua é a mesma, mas os sentidos são totalmente diferentes, né, Evandro? Sim, porque o que acontece? A adolescência, como eu falei, como ela é algo construído, eu não posso querer que meus filhos, que nasceram no século XX, eles vivam a minha adolescência que eu vivi nos anos 80. Não. Então, eu costumo dizer que eu sou um ser que nasceu nos anos 70, me tornei adolescente nos anos 80 e a juventude eu comecei nos anos 90. Então, quer dizer, mas existem pessoas que viveram uma adolescência na década de 50, outros na década de 60. Então, e outros estão vivendo no século 21. Então, o que o professor Evandro falou é muito importante, fundamental, porque cada indivíduo ele possui o seu tipo de comunicação. E o que é interessante, às vezes todos têm a mídia, o celular, o computador em casa, mas está cada um na sua. Estamos individualizados. Então, cada um está vivendo o seu mundinho. As pessoas, a gente trabalha em escola, faz conscientização, e aí quando eu boto um vídeo, uma figura que está todo mundo mexendo no celular, os alunos falam, mas professor, é assim lá em casa. Ninguém mais cumprimenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta como foi seu dia. Cada um olhando para o seu celular e o máximo que alguém pergunta é o que tem para comer hoje? Né? Até a comida você não precisa mais fabricar em casa, você preparar em casa, você pode chamar um aplicativo. Então, as mídias que deveriam nos aproximar, às vezes elas acabam nos distanciando. Seja, nunca vivemos tão sós, né? Sim. Essa juventude aí vive muito isolada. Né? Formam aquelas gangues, aqueles grupos, aquelas tribos, mas na verdade os vínculos não são pessoais, os vínculos são cibernéticos, diríamos assim. Uma coisa da comunicação, né? Com relação antigamente nós sabíamos com quem nossos filhos estavam andando, né? Hoje eles não precisam andar para estar seguindo, né? Agora eles vão seguindo pela internet, então a gente tem que saber hoje não com quem os nossos filhos estão andando, quem eles estão seguindo. Né? Que tipo de contexto, tipo de conteúdo nossos filhos estão, né, consumindo. Então, vale muito a pena a gente pensar, a gente vigiava, fulano está andando com ciclano, ó, cuidado. Hoje ele tem ali 300 pessoas, comunica com ela durante um dia, você vai saber quem é. Então, nós não precisamos estar no lugar para estar nele. Não precisamos. Né? Às vezes você fala, não, é melhor ficar aqui dentro da minha casa, lá no meu quarto, do que estar na rua usando droga. Às vezes está usando droga dentro do quarto, por causa da comunicação. Adolescente é adolescente, não importa em qual contexto ele seja. Né? A gente pensa que o adolescente desse grupo, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dessa denominação, etc., são melhores. Eles são realmente melhores ou são tão problemáticos olhando pela ótica dos problemas? No doutorado, eu pesquisei 250 adolescentes de cerca de 30 denominações, protestantes históricas, pentecostais, neopentecostais, né? E eu percebi uma coisa, estamos muito próximos. Os adolescentes hoje, realmente, essas barreiras que o senhor falou, acontece em todos os grupos evangélicos, né? E aí, comparando com os adolescentes que também são de outras religiosidades, são os mesmos problemas enfrentados, né? A gente tem, às vezes, um grupo ou mais que ainda é apegado a tradições e valores, mas eu tive um caso, foi muito interessante, que numa dos questionários eu perguntei aos adolescentes se eles já tinham visto, entrado em sites pornográficos, né, proibidos para menores, né, de conteúdo pornográfico. E aí teve um adolescente que ele olhou para trás e me perguntou assim, meu pai está aqui? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou assim, então pode botar que sim.
A resposta é sim. Então, quer dizer, são adolescentes, né? É como o senhor falou, eles são, independente da matriz religiosa deles, são os mesmos, tanto que, embora o livro tenha o nome Adolescentes Evangélicos do Século XXI... Não é só de... Não, é porque ele foi feito o trabalho inicialmente com adolescentes evangélicos, mas ele abrange todos os adolescentes Mas, da veja bem, atualidade. nessa pergunta que você colocou e a pergunta que ele fez, mostra que há um certo controle naquela família. Sim. Tanto sim, é que ele sim. se assustou. Mas mesmo assim ele burla. Sim. Mesmo assim ele... Porque não tem isso, não tem Sim, como. sim. Por causa daquela dinâmica toda que está na fisiologia e tudo mais. E vai procurar, e tem que lidar com as pessoas como elas são. E o adolescente tem que lidar com ele como adolescente. Não fica achando que criança e adolescente é adulto em miniatura ou é adulto num tamanho médio. Não é não. Ele é o que é e não o que deveria ser, Sim. nem o que nós gostaríamos que ele fosse. Certo? Voltamos já já com o terceiro bloco. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com assuntos relevantes, conhecimentos e assuntos relevantes, com o Luciano Lírio e Evandro, especialista na área de jovens, adultos, etc. Né? Eu já estou na fase do etc. Vamos considerar agora a adolescência no contexto político. Né? Não faz muito tempo, isso em termos crono-histórico, não faz muito tempo, nós passamos a adotar no Brasil, outros países pode até existir, mas o voto a partir dos 16 anos, portanto, no momento mais nevrálgico, digamos assim, mais alvoroçado da adolescência. Luciano, esse voto do adolescente aí, ele é legítimo, ele é temerário ou não? Não, o voto em si, não. O adolescente, ele tem condições de votar sim. Ele pode, até é interessante que muitos adultos subestimam os adolescentes. O adolescente, ele é um ser inteligente, nós tomamos muitas decisões que vão valer para toda a vida na nossa adolescência, né? A gente faz opções e escolhas, então eu acredito até que a sociedade deve escutar mais os adolescentes, os pais, os pastores, as lideranças, até para que aprendam com os adolescentes o que é ser um adolescente do século XXI. Porque nós nascemos no século passado, no milênio passado, e estamos tendo o privilégio de viver esse século. Só que eles nasceram nesse século agora. E aí eles estão vivendo num contexto pós-moderno, né? Como eu falei, marcado por essa fragmentação, pela essa relativização da verdade, né? Em que muitas verdades absolutas que nós carregávamos, elas caíram, né? Então, também há uma desconfiança nesses adolescentes. Tanto que hoje o adolescente, aonde que ele se articula politicamente? Não é nos partidos políticos. Os partidos políticos estão até tendo que se reformular. Por quê? Porque na última eleição, o presidente, ele foi eleito, a questão da influência para se eleger um presidente da República foram as redes sociais, as mídias. E que é exatamente o que eles consultam o tempo todo. Justamente. Esse conceito de instituição, né, do partido político que tinha um peso nas gerações anteriores, não tem. O partido político ele não atrai o adolescente. O que atrai são o quê? São as metas, são as medidas, são as propostas. E isso ele vai encontrar onde? Dentro de uma sala, num partido, com meia dúzia de pessoas, não. Ele vai encontrar nas redes sociais. Ele está vendo os influencers digitais. Então, é esse mundo digital em que o adolescente caminha, que também a igreja precisa estar presente ali. E precisa se atualizar. Sim. Luciano e Sim. Evandro, costuma-se falar, meu tempo, no passado, era bem melhor. Não era, não. Desculpa só uma coisinha de cortar. Quando o senhor fala sobre no meu tempo, duas coisas eu aprendi trabalhando com adolescente que o adolescente não gosta. Se você quer perder a amizade com o adolescente, primeiro, se você falar assim, porque no meu tempo, o adolescente não se interessa de saber o que aconteceu antes dele nascer. Não interessa. Não. Às vezes só um que tem interesse por história antiga e vai querer saber. O segundo é quando o adulto compara ele e diz assim, porque você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu tio, você não é igual o filho do pastor, o filho do vizinho. O que mais magoa que os adolescentes me falam é quando você compara ele com o filho ou a filha do vizinho, né? Com o primo, com a prima.
Mas ele não vai ser igual, ela não vai ser igual. Por quê? Ninguém tem que Porque ser igual. ninguém é igual. Ninguém Eu tem que sou ser igual. professor de história, meus filhos estão fazendo engenharia. Por quê? Porque eles são bons em matemática. Então, quer dizer, e eu justamente escolhi história porque eu não sou bom em matemática. Então, eu nunca quis que meus filhos fossem iguais a mim. E por quê? Porque eu considero que cada ser humano é um indivíduo. Eu tenho 2 filhas, não tentei de maneira nenhuma usar essa linguagem que nem é desse nosso métier, né? Sim. Eu não tentei fazer a cabeça das 2 filhas. Sim. E não convém. No meu tempo era bom. Que nada não era bom, não. No meu tempo lá atrás, quando eu era jovem, eu era apaixonado por Gordini. Que vontade eu tinha de ter um Gordini. Você sabe o que é um Gordini? Melhor não saber. Eu sei. Era que é um carro fabricado pela Williams Overland do Brasil. Começou com o Dolphine, passou para o Gordini. Aquilo não era carro, eu tinha um sonho de ter um Gordini. Ah, brincadeira. O passado não era Só bom. pesquisar. O atual, o tempo hoje é muito melhor. É muito melhor. Agora, nós estamos vivendo uma época em que os dogmas, quando eu falo dogma, embora a palavra dogma esteja muito ligada a religiões, não é, Evandro? Existe dogmas em todos os setores do saber. Ou não? Existe ou não existe? Existe, sim. Eu queria me deter um pouquinho aqui dentro desse contexto aqui. Mas não foge do dogma. Não, que uma das coisas que a gente percebe é que nós perdemos essa questão da comunicação, porque a comunicação e o dogma, né, colocado, as regras, os limites, eles foram colocados para nós de uma maneira muito rigorosa. E hoje a grande sacada do negócio é quebrar todo tipo de dogma, né, não ter nenhum tipo de dogma. Né? Estão ensinando os nossos adolescentes, antes era na faculdade, mas agora já fazem isso dentro do contexto já do ensino fundamental e médio, que é questionar tudo. E isso é bom, é questionar tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que tem que ser assim? Por que na sua época era assim? Coisa ridícula. Só que é uma coisa interessante, ensina a questionar tudo, relativiza tudo, mas em hora nenhuma ensina o adolescente a ser questionado. Ele não consegue ser questionado, ele reage com ignorância, reage agredindo às vezes, com intolerância, porque ele não sabe ser questionado. Mas essa culpa não é dele, não, essa culpa é nossa. Sim. Nós é que não estamos sabendo conduzir, lidar com é justamente com o a linguagem. adolescente, Tem que com o aprender jovem a linguagem. hoje. Nós temos que reaprender a conversar com eles a partir desse ponto, que é o que eles estão entendendo com aquilo que você está falando. Porque às vezes a gente acha que eles estão entendendo a mesma coisa que a gente está querendo dizer. Não pode. Quando a gente fala do Gordini, quando a gente fala na minha época, a gente está querendo mostrar uma coisa que tem padrão, que tem respeito, que tem... Só que para ele o que é respeito hoje, que é padrão, é totalmente diferente. Justamente por quê? Porque eles aprenderam isso também em outros lugares, a partir da maneira de relativizar tudo. Então, todo dogma, a caça ao dogma, vamos quebrá-lo. Bom, pois é, e aí vem o seguinte, na verdade, a questão de questionar tudo é bom, porque o que se pretende é que as pessoas descubram a verdade. Mas vamos descobrir a verdade com as próprias pernas? Em parte sim, mas nunca tudo, certo? É aí que entra os adultos. Como é que eles vão lidar com esse adolescente para passar o que precisa, não do jeito dele? Porque não é do meu jeito que eu vou educar pessoas. Eu tenho que descobrir o jeito do educando, não é? Você que é especialista nisso, é um professor, vocês são professor, eu também já fui professor, atualmente estou desempregado, ou seja, aposentado, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa, não é? Pois bem, nós temos que descobrir como é que essa pessoa pode ser educada, como é que chegamos ao jovem, como chegando, mostrando que ele quer a verdade. Na verdade, a sede pela verdade, pela descoberta, pelo melhor, existe em todo o tempo, certo? Eu acho que o caminho é o diálogo permanente, né? Por quê? Porque nesse momento o adulto ele possui um conhecimento, né, que é valioso, que é rico, como eu falei, que não foi ultrapassado, né? Às vezes alguns adultos pensam, então tudo que eu aprendi não vai... Não, ao contrário, tem um valor, tem uma significação, só que é necessário haver um diálogo permanente e você reconhecer que esse adolescente também tem um conhecimento. Se tinha uma ideia
da escola tradicional de que a criança era uma tábula rasa. É. Que ela... Uma página em branco, né? Isso, que ela não sabia... Quando hoje nós sabemos que o ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Então, essa criança, mesmo no berço, ela traz um conhecimento, ela tem algo ali nela. Na genética e aí, chegando isso, ali. justamente. Então, quando a criança vem para a escola, ainda que ela não foi alfabetizada, ela não teve contato com a educação formal, mas ela tem uma educação do contexto familiar dela, e nós temos que entender hoje que o contexto familiar ele tem um peso muito grande. Né? Porque às vezes podemos estar todos numa mesma instituição, numa igreja, podemos estar num local em que todos usem o mesmo uniforme, mas cada um tem um tipo de contexto social e familiar. Você tem família que pode falar palavrão, tem família que não pode falar palavrão, tem família que todos têm o costume de sentar na mesa para fazer as refeições, tem família que não tem, às vezes, nem mesa para fazer as refeições. Então, é importante, até oriento alguns casais, né, que duas coisas você tem que ver quando você vai casar com alguém que não vai mudar. A primeira é o temperamento da pessoa. Né? Porque você nasce, somos mamíferos. Todo mamífero nasce com um temperamento. Né? Não tem temperamento ruim ou temperamento bom. Você pode trabalhar para o bem ou para o mal o seu temperamento. Cada um tem o Alguns seu. são mais sanguíneos ou são mais fleumáticos. Então, Coléricos, isso. Então você tem que observar o temperamento da pessoa durante o namoro, porque também uma das coisas que eu percebi dentro das igrejas é que as pessoas não estão sabendo namorar também. O pessoal começa às vezes pelo final. Então é importante que o namoro seja reconhecido como um momento para as pessoas conversarem, que caiam as máscaras, né? E as pessoas se revelem realmente quem elas são. E o segundo é a cultura familiar. Porque você vai dizer, mas eu vou morar longe dos meus sogros ou dos meus pais. Não, o ideal é que você realmente não more todo mundo junto. Você tem que ter o teu banheiro, você tem que ter a sua cozinha, você tem que ter o seu quarto individual. Mas, ainda que você more no Japão e a sua família no Brasil, você sempre vai levar o seu contexto familiar aqui, aqui e aqui. Certo. Agora, veja bem, o adolescente hoje, o adulto quando vai lidar com o adolescente, vai ensinar, especialmente quem é professor, sabe disso. Quando você chega em sala para ensinar alguma coisa, ele já sabe mais que você. Sim. Ele já reuniu muito mais informações. Saber no sentido de informação reunida, mas daí saber no sentido de aplicar, utilizar, sim, inserir nesse contexto já é outra coisa. Né? Os adolescentes na perspectiva do futuro. A minha época de adolescente, né? Beatles, Elvis Presley, etc., isso aí eu lembro, né? Rolling Stone, The Animals, etc., era olhar para o futuro como a única saída, porque eu vivia no meio próximo à miserabilidade. Hoje, eles têm eles olham para o futuro assustados ou olham para o futuro com esperança ainda? Olha, eu acho que hoje, como eu falei sobre presentismo, o futuro já chegou, né? Então, hoje o que nós temos é uma multiplicidade de opções, de realidades. Você não tem uma realidade só. Então, você escolhe dentro da própria cidade. Quando você vai estabelecer uma igreja, você acaba fidelizando, embora seja aberta a todos, você escolhe uma camada daquela cidade, né? Um grupo daquela cidade. Então, o adolescente hoje, o adulto é importante porque hoje há uma quantidade enorme de opções que ele pode tomar, seja para relacionamentos, dos vários tipos de relacionamentos, seja para emprego. Antes você fidelizava no emprego, você projetava o futuro que você iria se aposentar. As oportunidades eram bem menores. Sim, então hoje, e aí por falta dessas tradições, dessas metanarrativas, dessas verdades absolutas, nós temos hoje uma competitividade enorme, né? É o que marca essa pós-modernidade também. Pois bem, estamos, portanto, vivendo um tempo diferente, até porque todos os tempos são diferentes, é um tempo de mais oportunidade e onde os adultos têm que ter mais responsabilidade no trabalho, no trato com essa gente nova por aí. Porque eles pensam melhor, têm muito conteúdo, mas falta-lhes maturidade para exercer a vida sozinho. Voltamos já, não saia daí. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Que bom que você permaneceu aí nos aturando, nos aguentando. Você vai aprender mais alguma coisa. E eu, sobretudo, estou aprendendo muito mais, né? Particularidade dos adolescentes
na sua tese de mestrado. Você escreveu um livro, pode apresentar esse livro, maravilhoso, diga-se de passagem, né? Adolescentes evangélicos no século XXI. Mas não é diferente. Os adolescentes são todos iguais. Né? Costuma-se dizer aí, chamá-los até de aborrecentes. Claro que não são. São adolescentes, são o que são e não o que gostaríamos que fossem. E graças a Deus que eles não são como nós gostaríamos que eles fossem. Eles são o que podem ser. Temos que lidar com eles, conduzi-los, porque temos experiência para tal. O que levou o amigo e colega a pesquisar, desenvolver esse assunto, a produzir esse maravilhoso livro? A ideia foi inicialmente da tese. O livro veio depois, né? Sim, sim. Na verdade, eu fui morar em 2010 no Rio Grande do Sul. E ali eu fui morar numa cidade de alemães, descendentes de alemães, e fui ser professor de uma escola, né? Meus filhos estavam também iniciando a adolescência, e eu comecei a perceber que aqueles adolescentes, eles viviam experiências diferentes da minha adolescência lá dos anos 80, né? O tipo de música, o tipo de penteado, corte de cabelo, roupas, indumentárias. E eu também percebi que havia um grupo praticamente endêmico no Rio Grande do Sul, de uma denominação que chegou no Brasil via imigrantes russos e alemães, e essa denominação, a Igreja Batista Conservadora, esses adolescentes, eles viviam um contexto mais fundamentalista, mais conservador. Haviam restrições comportamentais para esses adolescentes. Então eu me dispus a estudar. No início eu iria trabalhar com juventude. Quando eu cheguei para fazer a banca, a minha orientadora falou assim, que pena que você vai trabalhar com jovens, porque tem muita coisa para criança, muito trabalho sobre juventude, mas ainda temos pouco material sobre adolescentes evangélicos. E aí, naquela semana mesmo, devido àquela decisão daquela professora, eu foquei com adolescentes. E fiquei feliz porque o meu grupo é dos 10 aos 19 anos de idade, né? Então, foi juntando esse fato de um carioca chegar no Rio Grande do Sul, e depois esse material, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, e foi uma coisa muito engraçada, um carioca ir aos Estados Unidos falar sobre adolescentes gaúchos, né? Então foi muito legal. E depois a dissertação virou um livro. O gaúcho gosta muito da maneira de falar do chamado carioca. Sim. Para eles, aliás, para o Brasil inteiro, quem nasce aqui da região do Rio de Janeiro, todo mundo é carioca, né? Só que carioca é rigorosamente quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Eu, apesar de ser botafoguense, eu sou fluminense, né? Eu nasci no estado do Rio, antigo, né? Eu sou carioca de Niterói. Você carioca de Niterói, eu sou carioca de Maricá. Sabe o que é Maricá? Maricá é um espinho. É o nome de um município, mas é um espinho, é uma árvorezinha horrorosa. Então, rasgador de calças e de pernas também. Mas você viu uma época de adolescente muito bonito. Você usou calça boca de sino? Só na infância, anos 70. Ah, nos anos 70. Na adolescência não, né? Na adolescência as calças já eram curtas, boca curta, apertada. Curta não, apertada e balão, né? Chamada calça balão. E sapato cavalo de aço você usou? Não, isso eram meus pais. Seus pais usaram. Eu usei sapato cavalo de aço. Somos de gerações diferentes. Interessante que estamos, apesar de sermos de gerações tão diferentes, estamos juntos falando uma linguagem tão parecida. Você usou alguma coisa dessa que eu falei? Que chute, né? Que chute. Eu também. Que chute, Quem não usou Kong, que chute, não usou nada. Essa aí foi... Tinha aquela sandalinha de plástico, cara. Aquilo servia para menino, para menina. Todo mundo andava com aquilo. Unissex, né? Rapaz, aquilo era uma tristeza. Aquilo, chuteiro, o conga, o próprio que chute, você vê que a trava era dessa largura, você não servia para nada, na terra não enfiava, só servia para dar dor de coluna, mais nada. Nada. Mas você trabalhou especificamente com uma comunidade muito fechada, né? Que são os evangélicos alemães, muito fundamentalistas, mas isso se aplica, isso é encontrado no Brasil inteiro, nos mais variados contextos. Você vai encontrar em cidades do interior, onde a Igreja Católica tem uma influência muito grande sobre a juventude. Aqui, na nossa cidade, ela tem uma influência bastante grande, grupos bem firmados, bem organizados, e essa influência
dos líderes religiosos continuam fazendo, digamos assim, um certo modelo, um certo paradigma para essa juventude. Mas lá existia grande divergência entre os adolescentes desse grupo e de outras escolas em que você trabalhou? O que acontece? O número de adolescentes era pouco, até porque eu percebi que por essa denominação ser mais conservadora, ela atraía poucos jovens, né? Então eu percebi também que o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que eu amo muito, as pessoas ali, você ainda tem algumas marcas do tradicionalismo na própria cultura, diferente da cultura do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Que tem uma visão mais cosmopolita, uma visão mais diluída até em questões de valores. Lá você tem tradições, você tem eventos que envolvem toda a comunidade, né? O próprio estado, às vezes, é quase que pensado como uma entidade, né? E isso me deu muito material para estudar e para pesquisar. E eu percebi que esses adolescentes, eles, às vezes, eles escapavam algumas coisas, eles negociavam, né? O meio termo do que a igreja exigia e o que era ser adolescente na realidade deles, né? Na escola, na rua. Então, às vezes, a menina não podia furar a orelha, mas ela botava um brinquinho de pressão, em que ela colocava na hora de chegar na escola, né? A questão do esporte, da educação física, que alguns pastores proibiam dos adolescentes praticarem, mas chegava lá mesmo de calça comprida, eles praticavam a educação física, jogavam a bola. Então a gente observa que o adolescente ele não é um sujeito passivo, né? Ele é um sujeito que ele vai negociando com a realidade. Os pais colocam os valores, a igreja coloca os valores, os tabus, mas ele vai interpretando, cada adolescente interpreta de uma maneira, né? Então, por isso que é interessante que para os pais hoje, eles entendam que o seu filho também é um protagonista. Certo. Então, o pai é protagonista, os filhos também são protagonistas. Não tem passivo nas relações familiares. Então, é um permanente diálogo. É um dialogando sempre, né? Tem um caso interessante de um menino que o pai dele chegou para mim e falou, olha, eu não quero que o meu filho participe do folclore, porque a nossa religiosidade, ele não sabia que eu era evangélico também, e ele falou, a gente é proibido, não pode, não pode, não pode. Olha, o meu filho só canta hino da igreja. Só que ele não sabia, eu não contei para ele, né, que o filho dele era o maior pagodeiro que eu tinha na sala de aula. O garoto tocava um pandeiro, sabe? E aí o pai, por ter uma ideia, né, não permitiu o diálogo, ele estava perdendo de conhecer, como o professor mesmo mencionou, conhecer realmente quem era o seu filho, né? Permitir haver esse diálogo para que o adolescente também fale os seus sonhos. A questão muito séria é que as pessoas de um tempo, do século passado, e eu sou do século passado, né, acham que aqueles padrões são absolutos. Não. Os padrões não são absolutos, né? A fé, tudo bem, mas os padrões sociais de comportamento eles são relativos a um tempo, às circunstâncias, às comunicações, aos recursos que se tem disponíveis, etc. Agora, o Rio Grande do Sul é interessante que a gente tem até os centros de tradições gaúchas. Sim, o CTG. São muito fortes nessa questão de tradição. Agora, talvez a quantidade menor de adolescentes lá seja mais por força dos alemães hoje terem uma baixa taxa de natalidade, e isso diminui bastante. Mas quando a gente vê por aqui, essa nossa região, existem igrejas católicas fundamentalistas, que padre que reza a missa de costa, etc., onde os adolescentes lá deles se exige um enquadramento muito maior do que se exige nas igrejas evangélicas contemporâneas por aqui mesmo, não é, Wander? Sim. O que acontece é, em nome de uma comunicação, né, igual o professor está falando sobre a comunicação, a igreja precisa também aprender a se comunicar. Quando a gente fala de linguagem interativa, igual a gente está fazendo aqui, não importa só que a gente fala, interaja um com o outro. Mas a linguagem interativa, na verdade, é que eu estou interagindo com você
E o que eu falo tem importância para você, o que você fala tem importância para mim. Porque dá uma possibilidade do adolescente se comunicar, mas não prestar atenção no que ele está querendo dizer, ou seja, dar importância ao conteúdo dele, ouvir porque você está dando só uma oportunidade, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o que acontece? As próprias igrejas começaram a perceber que existe uma demanda diferenciada, não se precisa negociar os dogmas, não se precisa negociar o próprio evangelho, não precisa negociar alguns sistemas de lei, é lógico, né, que são padrões da nossa sociedade, para que você consiga comunicar, mas a gente pode, maneiras de se fazer a mesma coisa, tá entendendo? Mudar essa maneira, porque se nós queremos comunicar, a gente precisa se fazer entendido, entendeu? Então, a grande sacada do negócio é se fazer entendido, o comunicador precisa se fazer entendido. E com isso, às vezes, nós, ao inserir, por exemplo, uma coisa mais simples do mundo, a bateria na igreja, que já foi símbolo de briga, que a bateria era do demônio, que não sei o que, não, a bateria é da igreja, a igreja comprou, não foi ele que comprou. Então, o que acontece? É uma maneira de pegar o pandeiro, usar o pandeiro para poder ganhar outras pessoas. Usa uma linguagem padrão, mas de uma comunicação diferenciada. Então, a maneira de se comunicar, ela pode ser negociada, até mesmo porque, quando você percebe, o próprio Deus, quando ele fala a Moisés, ele se apresenta como Yahvé. Ele fala com Paulo, ele se apresenta como Theos. Ele falou com Billy Graham, se apresentou como God. Falou com o Heitor, ele se apresentou como Deus, na sua língua. Então, ou seja, um crachá. Então, é assim que a gente precisa. A igreja em si, a nossa comunidade, ela precisa entender. Fala, qual o nosso grupo-alvo? É o adolescente? Eu preciso comunicar. O que eu tenho que comunicar? Padrões? Sim. Como eu vou falar desses padrões? Então, essa maneira de aproximar, de comunicar as mesmas verdades, é que mudaram. Tá entendendo? A gente pode fazer isso via internet. O professor trouxe pra gente. Se brigava por causa do telefone. Hoje precisa do telefone para se falar do evangelho, visto que nós estamos numa pandemia. Para as aulas. Para as aulas, para tudo, para o computador. Então, é uma questão de comunicação. Pois é. Viram como é importante tratar bem o seu adolescente? Respeite o seu adolescente, procure entendê-lo, não deixe de mostrar a bagagem cultural, de informação e de padrões que você tenha, mas não pise na cabeça dele, porque ele não é errado por ser adolescente. Ele pode ser errado por sua culpa. No seu livro, está à disposição para compra? Sim, Está no mercado? Sim, ele é publicado pela editora Sinodal. Você pode acessar a editora Sinodal ou fazer contato comigo mesmo. Tá? E o telefone está disponibilizado aí Sim. sob o seu nome. Sim, é o 21 98 321 6014. 14. Obrigado pela sua presença, Evandro. Muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui de novo. Parabéns por conhecerem tanto e eu me sinto feliz porque estou aprendendo. Lamentavelmente, não tenho mais uma adolescência para viver. Muito obrigado, felicidade e até a próxima terça-feira.